Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa pequena videoaula sobre termodinâmica, que tem como objetivo explicar a termodinâmica de maneira didática e simples, mas também com alguns detalhes que são essenciais para que tudo fique bem completinho. No decorrer de nossa aula, iremos também explicar e demonstrar a termodinâmica através de uma máquina térmica. E bora parar de enrolar e entender o que é essa tal de termodinâmica. Quando realmente queremos aprender algum determinado assunto, devemos começar pelo básico e essencial para que possamos dominar qualquer tipo de assunto. E na nossa videoaula não seria nem um pouco diferente. Para que vocês possam entender todas as informações que iremos trazer no nosso vídeo, devemos começar entendendo o que é a termodinâmica. Como já sabemos, a termodinâmica é uma área da física que é responsável por estudar as transferências de energia. Esse estudo engloba diversos outros assuntos, como a análise das variações macroscópicas e microscópicas, que incluem também as mudanças de temperatura e pressão de um grupo, ou melhor, conjunto de partículas. As mudanças de estado físico da matéria, como sólido para líquido ou de líquido para gasoso, também fazem parte dessa estrutura de estudo da termodinâmica. E as aplicações da termodinâmica? Fica ligado nisso, que é muito importante. A termodinâmica pode ser aplicada em todo e qualquer tipo de processo, porém que envolva a mudança dos estados. Suas aplicações são bem diversificadas, vão desde as máquinas térmicas até a meteorologia, com a medição de pressão e temperatura e, claro, também umidade relativa do ar. Ou seja, existem inúmeros instrumentos que permitem medir as diversas características dos gases, como os hidrômetros, por exemplo, que estarão aí visíveis para que vocês possam ver, que conferem a umidade relativa do ar, e também o barômetro, que são responsáveis por aferir a pressão. Ainda nas diversas aplicações da termodinâmica, não podemos deixar passar que ela também pode ser aplicada em larga escala nos automóveis, pois no processo de combustão há uma grande liberação de calor e energia térmica. Energia térmica essa que é aproveitada para realizar o trabalho mecânico dos automóveis. E para encerrarmos essa linha de raciocínio que criamos, temos também que a termodinâmica também pode ser aplicada em outras diversas situações, como nas turbinas de aviões e nas usinas termoelétricas, que se utilizam do calor produzido pela fissão atômica. Agora que já sabemos um pouco sobre a termodinâmica, como ela funciona e sobre os seus processos, iremos um pouquinho mais além, pois falaremos agora sobre a influência da termodinâmica no meio ambiente. Pega o visu então. Essas influências seriam, por exemplo, os efeitos como a deriva continental ou também o efeito estufa, que surgem com as diversas explosões vulcânicas e o regime de ventos do nosso planeta, que estão intimamente vinculados à termodinâmica. Pega mais esse visu e presta bastante atenção no que eu vou falar, porque é muito importante. Olha só, se hoje estamos em uma faixa termicamente favorável do nosso sistema solar, é porque a termodinâmica ainda atua para nos garantir a evolução do nosso planeta, como também para modificar geologicamente a sua superfície, visto que o nosso planeta é dinâmico. Bem, agora vamos ver as leis da termodinâmica. Elas são responsáveis por estudar as trocas de matérias e a transferência de energia pelo trabalho e pelo calor. Existem 4 leis da termodinâmica, sendo elas a Lei Zero, associada ao conceito de temperatura, a primeira lei, que é relacionada ao conceito de energia, a segunda lei associada ao conceito de entropia, e a terceira lei relacionada ao limite constante da entropia quando a temperatura Kelvin se aproxima de zero. Começando pela Lei Zero, ela indica as condições necessárias para o equilíbrio térmico. Essa lei afirma que se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então os corpos A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Desse modo, quando dois corpos com as temperaturas diferentes entram em contato,
O corpo que estiver mais quente transfere o calor para o que estiver mais frio. Assim, as temperaturas de ambos se igualam, fazendo com que ocorra o equilíbrio térmico. Além do mais, isso também permite a definição de uma escala de temperatura, como Celsius, Fahrenheit e Kelvin. De acordo com essa lei, entre as condições para o equilíbrio térmico está a influência dos materiais, que tornam a condutividade térmica maior ou menor. De exemplo prático, podemos usar o termômetro para medir a temperatura da água em um copo. O copo d'água é o corpo A, o termômetro é o corpo B e seu ambiente interno, no caso o líquido dentro do copo, é o corpo C. Nesse exemplo, permite que o termômetro mostre com precisão a temperatura da água. Esse princípio é o que torna possível a existência e o uso de qualquer instrumento de medição de temperatura. Agora, com a primeira lei da termodinâmica, ela está relacionada com o princípio de conservação da energia, e também uma das leis mais conhecidas da termodinâmica. Foi desenvolvida pelo James P. Joule, que afirma que é possível elevar a temperatura do sistema pela adição de calor, energia térmica, mas também efetuando seu trabalho sobre ele. Ele também realizou uma experiência que consistia na suspensão de dois corpos, pesados por meio de uma carretilha e depois liberá-la. Os corpos atraídos pela Terra caíam fazendo a carretilha girar. Esse movimento, consequentemente, se transmitia a haste metálica e, dessa maneira, as pás giravam no interior da água. Como consequência do movimento das pás, a temperatura do líquido aumentava, o que era indicado pelo termômetro. Um exemplo mais prático da conservação de energia ocorre quando uma pessoa usa uma bomba para encher um objeto inflável, como um pneu de uma bicicleta ou um balão inflável. Ela está usando força para colocar o ar dentro do objeto. Isso significa que a energia cinética é usada para mover o pistão da bomba para baixo. E temos algumas formas que eu vou mostrar a seguinte. Na segunda lei da termodinâmica, afirma que as transferências de calor ocorrem sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso acontece de forma espontânea. Mas ao contrário, não. O que significa dizer que os processos de transferência de energia térmica são irreversíveis. Desse modo, através da segunda lei, não é possível que o calor se converta integralmente em outra forma de energia. Por esse motivo, o calor é considerado uma forma degradada de energia. Desenvolvida por Rudolf Clausius, a segunda lei estabelece condições para que as transformações termodinâmicas ocorram. Ela diz que para um sistema realizar conversões de calor em trabalho, ele precisa realizar ciclos entre fontes de calor quente e fria de forma sucessiva. Um exemplo prático é o motor do carro. O motor recebe energia térmica através da combustão do combustível. Esse calor faz com que os gases se expandam rapidamente, empurrando o pistão para baixo, o que gera trabalho mecânico e movimento do carro. No entanto, nem toda a energia térmica no combustão é convertida em trabalho. Uma parte significativa do calor é dissipada para o ambiente, especialmente pelo radiador, pelo sistema de escape e pelo próprio motor que acontece durante o funcionamento. O calor flui espontaneamente das partes mais quentes do motor para o ambiente mais frio, mas não é possível fazer o calor retornar sozinho para realizar o trabalho novamente, sem o uso de uma energia adicional. Por final, temos a terceira lei da termodinâmica. Ela diz que quando um sistema se aproxima da temperatura do zero absoluto, cessam todos os processos e a entropia assume um valor mínimo. Essa lei surgiu dos estudos de Planck e Walter Nernst, que mesmo trabalhando de forma distinta, tentaram estabelecer princípios físicos que se tornassem a terceira lei da termodinâmica. Isso ocorreu durante os anos de 1906 e 1912, depois de já haver um amplo conhecimento das duas primeiras leis. A terceira lei é fundamental para entender o comportamento da matéria em condições extremas. Como exemplo, podemos usar o desenvolvimento de tecnologias avançadas, como computadores quânticos e sistemas de refrigeração criogênicos. Bom, falando sobre os sistemas termodinâmicos, o termo sistema refere-se à porção do universo que estamos interessados em estudar, enquanto tudo que não faz parte do sistema é chamado de ambiente. Os sistemas podem trocar energia ou matéria com o ambiente, e com isso podemos classificá-los de três maneiras principais. A primeira maneira é o sistema aberto. Um sistema aberto pode trocar tanto energia quanto matéria com o ambiente. Um exemplo disso é o motor de carro ou organismo vivo, pois eles trocam energia, como o calor, e matéria, como oxigênio ou dióxido de carbono com o ambiente. Nas características, o sistema pode ser influenciado por fluxos de energia e matéria do ambiente externo, o que torna a análise mais dinâmica e complexa. Depois nós temos o sistema fechado, que pode trocar energia com o ambiente, mas não troca matéria. Um exemplo é um recipiente fechado com gás, como uma lata de aerossol.
onde o gás pode se expandir ou se contrair, mas não entra ou sai do recipiente. A principal característica do sistema fechado é que a energia pode entrar ou sair do sistema sob a forma de calor ou trabalho, mas a massa permanece constante. Já a nossa terceira maneira é o sistema isolado. Um sistema isolado não troca nem matéria e nem energia com o ambiente. Um exemplo é um termômetro colocado no vácuo, sem contato com o ar. É um exemplo teórico do sistema isolado. Na prática, é muito difícil criar um sistema completamente isolado. Nas características, não há nenhuma interação com o ambiente, o que significa que as propriedades do sistema, como temperatura e energia, não mudam devido a fatores externos. Bom, depois de falarmos dos sistemas termodinâmicos, agora vamos falar sobre as transformações gasosas. As transformações gasosas não são nada mais que os processos pelos quais as variáveis de um gás, como pressão, volume e temperatura, mudam de acordo com certos parâmetros. Esses processos podem ser descritos de várias maneiras, e o comportamento dos gases ideais é modelado frequentemente através da equação de estado de Boyle, Charles e Avogadro, além da lei dos gases ideais. Bom, agora vamos falar sobre os principais tipos de transformações gasosas. A primeira delas é a transformação isotérmica, que é bem simples. A temperatura do gás permanece constante durante todo o processo. Durante a transformação, o volume e a pressão do gás podem mudar, mas a temperatura não se altera. Um bom exemplo é imaginar um pistão com gás sendo comprimido ou expandido, mas a temperatura sendo mantida constante. O gás pode absorver ou liberar calor, mas a temperatura não muda. Depois nós temos a transformação adiabática, que é quando não há troca de calor com o ambiente, ou seja, todo o trabalho realizado no sistema resulta em variação de temperatura. A energia interna do sistema muda exclusivamente devido ao trabalho realizado sobre o sistema ou por ele. Um exemplo é a compressão de um gás em um cilindro sem troca de calor com o ambiente. Ao comprimir o gás, sua temperatura aumenta devido ao trabalho realizado sobre ele. Também temos a transformação isobárica, que é quando a pressão do gás permanece constante durante a transformação. Durante esse processo, o volume e a temperatura do gás podem mudar. Quando a gente pega uma panela e aquece ela com a tampa aberta, é um bom exemplo da transformação isobárica. E para finalizar, a gente tem a transformação isocórica. Na transformação isocórica, o volume do gás permanece constante durante a transformação. Como o volume não pode mudar, qualquer variação de temperatura resultará em uma mudança na pressão. Tipo aquecer um gás em um recipiente fechado. O volume não pode aumentar. Então a pressão aumenta à medida que a temperatura aumenta. Sobre as máquinas térmicas. Bem, as máquinas térmicas são dispositivos que convertem calor em trabalho, sendo amplamente utilizadas em motores e diversos equipamentos industriais. Seu funcionamento é baseado nos princípios da termodinâmica e envolve a transferência de energia entre diferentes fontes de calor. Uma máquina térmica opera a partir de duas fontes: uma fonte quente, com a temperatura mais elevada, que é representada por TH na fórmula que eu vou mostrar depois, e uma fonte fria com temperatura mais baixa, que é representada por TC. O calor flui naturalmente da fonte quente para o sistema, onde parte dessa energia é transformada em trabalho útil, enquanto o restante da energia é dissipado na fonte fria. Esse processo é essencial para o funcionamento de motores, turbinas e geradores, sendo um dos pilares da conversão de energia na indústria moderna. Bem, um dos conceitos mais importantes para entender as máquinas térmicas é o ciclo de Carnot, um modelo teórico que descreve um ciclo idealizado no qual ocorrem duas transformações isotérmicas, quando a temperatura é constante, e duas transformações adiabáticas, que é quando não há troca de calor. Esse ciclo representa o limite máximo de eficiência que uma máquina térmica pode alcançar e serve como referência para a construção de sistemas reais. A eficiência máxima de uma máquina térmica é dada pela fórmula de Carnot, que é essa que está aqui na tela, onde eta, essa letrinha aí, representa a eficiência, Tc é a temperatura da fonte fria e Th é a temperatura da fonte quente, como já havia mencionado antes. Essa equação
mostra que quanto maior a diferença de temperatura entre as fontes fria e quente, quente e fria, né, nessa hora, mais será a eficiência da máquina. Na prática, nenhuma máquina térmica consegue atingir a eficiência máxima prevista pelo ciclo de Carnot. Isso ocorre devido a várias perdas inevitáveis, como o atrito entre peças e a dissipação de calor para o ambiente e outras formas de ineficiência do sistema. Um exemplo clássico de máquina térmica é o motor de combustão interno dos automóveis, que converte a energia química de combustível em calor e, posteriormente, em movimento mecânico. Contudo, parte desse calor é desperdiçado, sendo liberado pelos gases de escape e pelo sistema de arrefecimento. Outros exemplos de máquina térmica incluem as máquinas a vapor, como trens, por exemplo, que utilizam a queima de carvão ou outro combustível para gerar vapor e movimentar pistões ou turbinas, e as usinas termoelétricas, que convertem calor em eletricidade por meio de geradores movidos a vapor. Assim, as máquinas térmicas desempenham um papel fundamental na conversão de energia, sendo essenciais para a mobilidade e a produção industrial e a geração de eletricidade. Mesmo com suas limitações, seu funcionamento é constantemente aprimorado para aumentar a eficiência e reduzir o impacto ambiental, tornando-se cada vez mais relevante para a sociedade moderna. Aqui está um GIF para demonstrar como funcionam as máquinas térmicas. Bem, o ciclo de agora fazendo um comparativo entre o ciclo de Carnot e o ciclo do motor Stirling. Vamos dar mais detalhes para os dois. O ciclo de Carnot e o ciclo do motor Stirling são dois ciclos termodinâmicos fundamentais que ajudam a entender a conversão de calor em trabalho. Embora ambos sejam idealizados para maximizar a eficiência térmica, eles operam de maneiras distintas e possuem características próprias. O ciclo de Carnot foi desenvolvido pelo físico francês Sadi Carnot e é um modelo teórico que representa a máxima eficiência que um motor térmico pode atingir operando entre duas temperaturas. Ele é composto por 4 etapas reversíveis: 2 transformações isotérmicas, que é a expansão e compressão a temperatura constante, e 2 adiabáticas, que é a expansão e compressão sem troca de calor. Esse ciclo é idealizado e não pode ser implementado exatamente na prática, pois exige processos totalmente reversíveis e ausência de perdas por atrito ou dissipação de calor. No entanto, ele serve como um limite teórico de eficiência para qualquer máquina térmica, sendo expresso pela equação de Carnot que eu já havia mencionado antes. Mas vai aparecer de novo aqui na tela para ficar bem registrado. Já o ciclo do motor de Stirling, criado por Robert Stirling, é um ciclo regenerativo, fechado, que opera com um fluido de trabalho, como ar ou hélio, dentro de um sistema fechado. Diferente do ciclo de Carnot, ele é composto por 2 transformações isotérmicas e 2 transformações isocóricas, ou isovolumétricas, né? Nas quais a troca de calor sem variação de volume. Uma característica marcante do motor de Stirling é o uso de um regenerador, um componente que armazena temporariamente calor durante o estágio do ciclo para reutilizá-lo em outro, aumentando sua eficiência. Esse motor é conhecido por sua operação silenciosa e eficiência relativamente alta, especialmente quando há indiferença significativa de temperatura entre as fontes quente e fria. Comparando os dois, o ciclo de Carnot e o de Stirling, o de Carnot estabelece o limite teórico máximo de eficiência para qualquer motor térmico, enquanto o de Stirling é um modelo mais prático utilizado em aplicações reais, como em geradores de energia, de baixa manutenção e até em sistemas de resfriamento. Ambos os ciclos podem, em teoria, alcançar a eficiência máxima ditada por Carnot, mas na prática o motor de Stirling é mais viável por não exigir processos idealizados completamente reversíveis. Assim, enquanto o ciclo de Carnot permanece em conceito teórico fundamental para a termodinâmica, o ciclo de Stirling encontra aplicações práticas devido à sua viabilidade operacional e eficiência em certas condições. No ciclo de Carnot, a energia térmica flui da fonte quente para o sistema e depois para a fonte fria devido ao princípio da segunda lei da termodinâmica, que estabelece que o calor sempre se desloca de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura, de forma espontânea. O ciclo de Carnot é composto por 4 etapas reversíveis: 2 isotérmicas, uma em alta temperatura e outra em baixa temperatura, e 2 adiabáticas,
Durante a expansão isotérmica, o sistema absorve calor da fonte quente e realiza trabalho, transformando energia térmica em energia mecânica. Em seguida, durante a expansão adiabática, o sistema continua a realizar trabalho, mas sem troca de calor, perdendo energia interna e diminuindo sua temperatura. Na compressão isotérmica, o sistema libera calor para a fonte fria enquanto é comprimido, e na compressão adiabática final, o sistema volta ao seu estado inicial, completando o ciclo. Essa transferência de energia entre as fontes quente e fria é essencial para o funcionamento de motores térmicos baseado no ciclo de Carnot. Já o motor Stirling é um exemplo de motor térmico que funciona de forma semelhante, mas com algumas diferenças práticas e estruturais. Ele utiliza um gás, geralmente ar, hélio ou hidrogênio, como fluido de trabalho e opera em um ciclo fechado. O motor Stirling tem duas fontes térmicas, uma fonte quente que aquece o gás e uma fonte fria que resfria o gás. O ciclo Stirling consiste em 4 etapas: aquecimento isocórico, quando o volume é constante, expansão isotérmica, resfriamento isocórico e compressão isotérmica. No aquecimento isocórico, o gás dentro do motor é aquecido pela fonte quente, aumentando sua pressão sem mudança de volume. Na expansão isotérmica, o gás realiza trabalho ao empurrar um pistão, enquanto mantém uma temperatura constante. Já no resfriamento isocórico, o gás perde calor para a fonte fria, reduzindo sua pressão. E na compressão isotérmica, o gás é comprimido com trabalho sendo realizado sobre ele, enquanto libera calor para a fonte fria. A eficiência do motor Stirling é teórica e prática. Dependendo do diferencial de temperatura entre as fontes quente e fria, ele é conhecido por sua eficiência potencialmente alta e por operar de maneira silenciosa e confiável, sendo usado em aplicações que vão de sistemas de energia solar a motores industriais. Tanto o ciclo de Carnot quanto o motor Stirling demonstram como a energia térmica pode ser convertida em trabalho mecânico ao explorar diferenças de temperatura entre fontes térmicas.